diferentes ocasiões exigem abordagens e homiléticas específicas. Sermão de um casamento. Tem que ter cuidado para não perder o foco. A mensagem precisa falar sobre amor, sobre compromisso e papéis bíblicos no casamento. A bênção de Deus sobre esta união deve ser exaltada. O tom, ele deve ser celebratório, ele precisa ser instrutivo e encorajador para o desafio que é um casamento. O sermão fúnebre, esse aí, o foco deve ser o conforto para os enlutados. A esperança da ressurreição de Cristo deve ser mencionada, a realidade da vida eterna, o chamado ao arrependimento e a fé para os presentes. Isso feito com sabedoria. O tom, todos têm o foco e o tom. O tom, em um evento fúnebre, o foco ele deve ser consolador, cheio de esperança, respeitoso, evangelístico, com a sensibilidade que o momento exige. O conteúdo ele deve ser simples, centrado na palavra de Deus. Já no sermão para crianças, o foco deve ser verdades bíblicas, apresentadas de forma simples, concreta e envolvente, e atrair a atenção das crianças. A linguagem ela deve ser clara, acessível, com muitas ilustrações e histórias. A duração ela tem que ser curta para conseguir prender o interesse das crianças. O objetivo é instruir, despertar o interesse por Deus e levar essas crianças a terem fé. O sermão acadêmico ele pode ser um desafio ou uma reflexão bíblica relevante para o contexto a qual a pessoa está ali inserida. Deve evitar ostentação de palavras de eruditas. O foco deve ser simples, como Jesus Cristo sempre foi simples. Jesus falava palavras a qual uma pessoa, um agricultor entendia, como o mestre da lei também entendia. Jesus falava em todos os níveis. O que Jesus falava, as parábolas, as ilustrações, crianças entendiam, doutores entendiam, reis entendiam. Seja onde você estiver, ministrando para quem você estiver ministrando, ministre sempre na dependência de Deus, trazendo de forma simples. Olha como Jesus ele falava. E o sermão mais importante, que é o sermão evangelístico. O foco é apresentar claramente o evangelho, o pecado, a salvação em Cristo, a necessidade do arrependimento, trazer a pessoa à fé e chamar ela a uma decisão. Em todas as ocasiões, o centro da mensagem deve ser Jesus Cristo, pois ele é a verdade e a sua palavra é a verdade. A importância do texto e do tema no sermão. Reiterando a importância destes elementos fundamentais. O texto bíblico, ele é a base, ele é a autoridade, ele é a fonte da mensagem. Um sermão, ele precisa ser claro para não correr o risco de ser apenas a opinião do pregador. A escolha cuidadosa do texto é a primeira decisão que um pregador deve tomar para ter êxito na sua preparação. Evite textos que sejam muito longos, eles cansam. Textos obscuros a qual falamos, ele pode gerar uma polêmica desnecessária, difíceis demais às vezes para o público ou duvidosos em a sua aplicação. Prefira textos que chamem a atenção, despertem o interesse à palavra, ajudem na exposição do tema e facilitem a compreensão, como também a aplicação dele. O tema do sermão, ele é a ideia central. Ele é a mensagem principal que você deve comunicar e deve ser sempre extraída da Bíblia. A função do tema do sermão é sintetizar e personificar o assunto, dar unidade e direção ao sermão. Os ouvintes, eles devem saber qual é a mensagem principal que está sendo falada. Precisa ter clareza. A relevância deve conectar as necessidades dos ouvintes e refletir a sua realidade, a realidade de quem está ouvindo. O texto, ele bem escolhido, é um texto a qual ele deve ser claro,
O texto, ele sendo bem escolhido, ele vai ser o alicerce de toda a sua mensagem. Relembrando aqui as 3 essências de um sermão. É só mais um reforço. Ele precisa do IDC, da introdução, sempre curta e objetiva, ele captura a atenção, ele apresenta o texto e o tema, ele é o que vai conduzir a mensagem, a palavra de introdução. O D de desenvolvimento, ele é a parte central, onde as verdades são explicadas, ilustradas e desenvolvidas. Ele deve ser organizado em divisões lógicas, que sustentam sempre o tema principal. Ele é a espinha dorsal, prático e também deve ser ungido e sempre bíblico. Ele deve ser claro, como sempre falo nessa palavra claro, para que todos entendam. Ele deve ser prático e ungido. E sempre, né, o IDC, agora, né, a introdução, o desenvolvimento e, claro, a conclusão. Precisa ser curta e objetiva, vai resumir ali os pontos principais e chamar atenção para a aplicação e a decisão do ouvinte. Ela é o arremate, ela que sela a mensagem no coração dos ouvintes. Ela vai lá, ó, fazer o selo para a mensagem ficar guardada no coração de quem a escuta. Uma vez pregado o sermão, ele não vai terminar só na exposição do sermão. Ele deve levar também à transformação. A aplicação é um momento em que o pregador, com a ajuda de Deus, ele vai levar os seus ouvintes a entenderem as verdades da Bíblia, como ela vai se relacionar com a vida diária de cada um. Ela desafia a todos a responderem em obediência à vontade de Deus. O objetivo é conectar a verdade bíblica com a realidade dos ouvintes. Ela deve ser específica, não pode ser genérica demais. Ela precisa direcionar a situações reais. Ela precisa ser prática, precisa mostrar como viver a verdade. Ela precisa ser pessoal, ela precisa alcançar o coração do ouvinte. A cada um indivíduo, separadamente, ela vai entrar ali, isso aí é trabalho do Espírito Santo. Deus fala com todos, de forma diferente, através de um mesmo texto. Ela deve ser desafiadora, chamar uma resposta. Ela precisa gerar arrependimento, ela precisa gerar fé, ela precisa gerar obediência, ela precisa gerar uma mudança de atitude. Tem uma coisa que no final de toda a pregação existe, que é o apelo ou o convite. Devemos ter sabedoria a aplicar esse convite, não com constrangimento. Tem pessoas que não querem ir à igreja com medo do constrangimento na hora da mensagem. Após a mensagem, no final ali, a pessoa insistir. Não é dessa forma. Quem convence o homem do pecado e da justiça é Deus, é o Espírito Santo. Então, a obrigação do pregador é levar a mensagem, especialmente se o sermão for evangelístico. A mensagem por si só, ela já fala. Não precisa forçar. A aplicação, ela vai culminar em um convite de forma clara, a qual a pessoa tome a decisão de seguir a Cristo. Não porque o pregador está impondo, mas porque a palavra tocou nela e ela sentiu a necessidade de uma transformação. E a palavra de Deus, ela é transformadora. Então, fique tranquilo em relação a isso. Faça o seu papel, quer preparar o texto, quer orar, quer aplicar de forma correta, quer fazer exegese, quer fazer a aplicação, a interpretação do texto de forma correta. E o resto é Deus que faz. É o Espírito Santo que vai convencer o pecador. Mais uma vez aqui, agora relembrando as qualidades naturais do pregador. Lembra? Higiene e asseio. Aparência e a postura. A higiene e o asseio, a qual já falamos, isso é essencial para manter a conexão com o ouvinte e não gerar uma barreira, às vezes a forma que a pessoa se apresenta, não ser uma barreira desagradável para essa boa comunicação com o ouvinte. A vestimenta, ela é importante ser usada de forma moderada, com decência e apropriada à cultura da igreja. Não estou falando aqui de roupas caras, roupas brilhosas, mas uma roupa limpa, bem passada,
A gravata deve ser usada de forma, se você usar, se for costume da igreja, ela deve ser ajustada, os sapatos. É questão de limpeza, questão de asseio, coisas que você faz para ir para qualquer lugar. E principalmente para a casa de Deus. Postura no púlpito. A postura no púlpito, ela não pode ser estática, você falar ali, ó, parecendo um robô. Também não pode ser de forma desleixada demais, você ficar todo largado. Não, você precisa nem ficar muito estático e também não ficar se movimentando de forma agitada. Os gestos, eles devem ser naturais e complementar a fala, porque tem a comunicação não verbal. A postura, ela fala. Mantenha também o contato visual, nem olhando para cima, nem olhando para baixo. Mantenha o olhar. Uma dica é você olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para a frente, olhar para o fundo. E isso com movimentos leves. Evite hábitos também distrativos, como se coçar, ficar passando a mão no cabelo, limpar o nariz de uma forma não adequada. Você também deve estudar um pouquinho para na hora não ficar lendo a mensagem, só lendo. Você precisa estar preparado para ministrar. Você pode ler sim, mas não de forma excessiva. Apoiar-se no púlpito de forma relaxada, como falamos, também é ruim. Relembrando sobre a voz e a elocução. Precisa do volume correto, da clareza. O que você está falando, as pessoas precisam entender. Então você tem que articular bem as palavras, encaixar as palavras de forma a trazer esclarecimento. O ritmo e a entonação. A voz ela tem que variar conforme o que você está falando. Ela não pode ser nem de uma forma contínua. Ela precisa transmitir a emoção. Evite, como eu falei, a monotonia ou gritos constantes ou falar muito baixo. Você tem que estar com a distância do microfone, se for o caso, uma distância ideal para que o seu ouvinte escute de forma perfeita. Não falando baixo demais, nem também gritando.